Aleluia, glória a Deus, né? Por hoje, Deus, muito obrigada por esse dia maravilhoso na minha vida. Amém, amém. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia, né? Pode vir. Aleluia. Boa tarde. Que Deus venha abençoar nosso o quê? Devocional. Hoje é o nosso dia 5, né? E eu já programei aqui na página todos os devocionais até o próximo, que é o dia 7, né? Hoje é o 5. Tem mais 2 dias ainda para acontecer. Eu tô tentando trazer umas coisas um pouco mais aprofundadas, então sim, a gente tem 2 páginas novamente. Por quê? Tem coisas que, se você quer mudar, você precisa se aprofundar um pouco mais. E eu quero mudar, né? Só pra avisar vocês que devocional é íntimo e é nosso. Compartilha aqui, porque eu também quero que vocês tenham esse processo de mudança. Vai acontecer do nada? Óbvio que não. Vai acontecer só porque você está aqui, lê o devocional e faz um devocional? Não. Mas que ele vá ser um passo, né? Opa, é aqui que eu tô, preciso melhorar. Então, às vezes a gente não percebe isso na nossa vida. E nós fizemos 2 dias para fechar 2025, lá no final de outubro, 30 e 31. E nós estamos agora no processo de 2022. 22 é ótimo, né? 2026. E para que o Senhor venha nos abençoar, para que aconteça isso na nossa vida, precisamos consertar coisas que a gente sabe que estão nos atrapalhando. E aí a gente traz muitos testemunhos por aqui. Por quê? Quando você está num processo, Deus vai mostrando o mesmo problema que você tem nos outros. Os outros trazem para ti a situação que você acabou de viver de repente. E aí, como que você se comporta, como que você consegue ajudar as pessoas também, né? Então, isso também é um diferencial na nossa vida que a gente pode mostrar para as pessoas. Oxe, eu aprendi sobre isso hoje. Eu passei por isso ontem. A gente vai sempre trazer o quê? O melhor para as pessoas, para elas não passarem esse processo. Então hoje nós estamos aqui para falar sobre as finanças, coisa que talvez não seja tão interessante para a maioria das pessoas, coisa que pode ser que não faça diferença na vida de alguns, ou que você não esteja pronto para absorver essa informação, mas a maioria tá. A maioria tá perdida, a maioria tá no emprego que não gosta, a maioria tá gastando o dinheiro que não tem, a maioria tá se permitindo, né? E às vezes essa maioria é a nossa casa. Então, fique por aqui, bem mais sobre você, bem mais sobre a sua intimidade do que aquilo que realmente é fútil, sabe? Não é sobre dinheiro, é sobre você observar essas coisas. Então, a nossa base bíblica tá lá em Provérbios 21, que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Mas eu sempre vejo, assim, eu sempre vejo fulano ganhando, eu sempre vejo fulano recebendo uma bênção e tal, mas ele tá sempre sem nada. Lembra que dinheiro não é sinônimo de paz. O que você faz com o dinheiro pode trazer paz, mas o dinheiro em si não. Porque outras vezes que eu conversei aqui, se vocês são novos, sejam bem-vindos. Mas em outros momentos, o que aconteceu? Eu trouxe uma situação que eu acho que muitos já passaram, ou então foi a pessoa sem noção, e tá tudo bem, porque você vai entender ao longo do processo que nós somos, às vezes, as pessoas sem noção. E a situação que eu contei foi,
Tem gente que guarda dinheiro e quer prosperar na vida. E a pessoa que não guarda, o que ela faz? Ela acha que ela tem o direito de pedir aquele dinheiro que tá guardado. Não, mas se tu tá guardando é porque tu tem condições. Eu tô precisando. Ela se sente dona do outro, do sacrifício do outro. E isso é uma pessoa sem noção. É uma pessoa que não te respeita. E se ela chegou ao ponto de falar isso pra você, é porque ela não vê limite em você. Você é aquela porta que tá sempre aberta, indiferente do problema que surja. E isso vai te afundando cada dia mais. E a gente precisa ter essa sabedoria. E é justamente nisso, na finança. Porque você pode ser próspero ou um falido. A escolha é sua a partir de agora. Então, de cara, aonde que a gente encontra essa sabedoria toda, né? Na Bíblia. Então, se você ler a sua Bíblia, e eu vou trazer aqui alguns momentos, você vai perceber e vai validar as informações que estão aqui nesse devocional. Só que vai chegar um ponto que você vai ficar cansado. Cansado de quê? Poxa, tô fazendo, não tá dando certo. Eu trabalho e não consigo pagar minhas contas. Eu falei isso essa semana, falei semana passada. São falas nossas do nosso dia a dia. Não tô satisfeita, tô triste, tô sem ânimo. Tudo isso por quê? Porque nós fazemos o dinheiro de Deus. Nós fazemos o dinheiro ser o Senhor da nossa vida. E sabe o que é o pior? O pior que não é o rico que faz, é o pobre. O pobre faz o dinheiro ser o Senhor. As pessoas crucificam os ricos, né? Mas desejam ser ricos. Falam mal do rico, mas deseja o dinheiro do rico. Não, porque quando for eu não vou ser assim. Mentira, tu é hoje pobre, pior do que você vai ser com dinheiro. Porque o dinheiro vai amplificar você. E se você se analisar direitinho, vai perceber que nessa questão aqui, você não presta. E eu não tô dizendo de ruim. Eu digo, você não tem equilíbrio, você não tem controle. Porque você tem um dinheiro na conta lá, aquele dinheiro tá comprometido. Mas não agora, daqui a 3 dias. Então hoje você acha que pode usar aquele dinheiro. E não pode. Isso é falta de domínio próprio. E nós temos um exemplo excelente sobre domínio próprio em relação a isso. Então sejam bem-vindos, tá? Para esse nosso devocional. Nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra e em situações que a gente já viveu. Então, o maior erro do cristão, eu falo com cristãos e pessoas que querem seguir a Jesus, não é o gastar mais, tá? É não colocar Deus no controle administrativo do financeiro. Porque quando você coloca o seu dinheiro na mão de Deus, você entende que Deus ele vai direcionar o seu dinheiro. Mas eu não tenho o suficiente. Deus vai fazer ser. Deus pode fazer multiplicar. Deus pode mandar pessoas para te abençoar. Deus pode aumentar o seu salário. Pode trazer mais clientes. Mas o que acontece? Hoje, nós brigamos por dinheiro dentro da igreja. Hoje, nós brigamos pelo dinheiro que eu não quero liberar, porque socialmente eu movimentei a minha vida e a minha mente para dizer que o pastor vai gastar o meu dinheiro. Que dinheiro, amore? Tu não dá 5 reais numa oferta. Para tirar R$1 do teu bolsinho é difícil. Você não é honrado nos seus dízimos. E quando você resolve realmente entrar no dízimo para ser dizimista, aquele dinheiro você nem precisa contar. Fique para você. Porque você pensa nesse dinheiro o tempo todo. Deus não quer o dinheiro que você não tira do coração. Então a gente tem que entender sobre isso, sabe? Entender sobre como que a gente vai olhar para isso de verdade e ser honesto, né, sobre as nossas finanças. Ter um controle financeiro, que é você anotar as dívidas que você tem. Exemplo, eu tenho uma dívida do cartão de crédito de R$300, tenho que pagar dia 5. Ok.
Aí depois, eu saí e comprei uma calça, tanto. Eu fui comer um lanche e gastei tanto. Você não é honesto com você esquece os seus gastos. Você não é digno, você não é honrado com você mesmo. Aí não, porque meu sonho é ser milionário, porque meu sonho é ser rico. Pra quê? Pra quê? Você não vai ter esse dinheiro por muito tempo. Então, nós temos que entender sobre isso também. Quanto de dinheiro eu preciso ter para viver em paz? É tendo uma Lamborghini? Não, porque você não sabe dirigir uma Lamborghini. 2, você mora no Brasil, cheio de buraco e quebra-molas absurdos. 3, você mora numa casa que não tem reboco. É um chão de barro batido. Tua casa não tem um piso. Tu acha que uma Lamborghini vai entrar ali? É essa visão que a gente tem que parar de ter. Sabe? Não que a gente tenha que ter um carro que nos leve pra lá e pra cá, mas que a gente olhe para aquilo que seja funcional para nossa vida. Hoje, você vê no dia a dia o extremo consumismo de coisas inúteis. 50 mil streams de filmes que você não assiste. Porque eu assinei Netflix, Disney Plus, eu assinei a Prime, eu assinei não sei o que. Você não assiste nada, você não tem tempo. A única coisa que você fica pensando é como que você vai dar conta de pagar isso. Mas tá rolando seu dinheiro lá. Não, mas o que é 20 reais? O que é 30 reais? É dinheiro. É dinheiro. Se você não tá suando para receber aquilo, o dia que você precisar de R$1 para completar o que você precisa, aí tu vai sentir. Opa, poxa, aquilo lá era dinheiro, né? Boa tarde todo mundo, boa tarde, Franz. Muito bom te ver por aqui. Então, assim, é dinheiro, entende? Aí quando a gente fala assim, olha, isso tem um custo, mas eu não quero pagar. Quando a gente fala de uma ferramenta, quando a gente fala, vou falar da minha área, marketing, pra quem é novo por aqui, tá? Eu pago as ferramentas que eu uso. Mas tem a opção de você usar o pirata. Sim, mas isso não honra o meu trabalho. Sabe? Aí a gente tem que olhar com os bons olhos de quem são os bons realmente para você investir. E nós estamos errados. De novo, a sabedoria parte quando você entende que você não sabe. Que às vezes o que a gente faz? Nós somos Maria vai com as outras, né? Porque tá todo mundo falando e eu tenho que comprar isso. Sabe? Vou trazer um exemplo para vocês bíblico disso, vivido na igreja, tá? Eu tava numa igreja, numa congregação, e o irmão que ia ministrar, ele trouxe um pendrive com todas as músicas que ele gosta para os irmãos comprarem dele o pendrive. E aí, em cima do púlpito, o irmão estava vendendo pirataria. E eu disse assim, oh Deus, misericórdia. Por quê? Talvez ele nem se ligou nisso. Tá fazendo de boa vontade, sabe? E ele tá errado. Mas quem realmente tá aqui, vivendo, percebe o erro. Tu vai apontar o erro? Não, tu vai falar misericórdia, Deus. Que esse Senhor consiga ver com clareza o que ele tá fazendo. Aí a gente começa, né, a pensar no dia a dia. É o quê? É um gato. Puxou um fiozinho lá do ar-condicionado. É um gato na água. Sabe? Quantas vezes as pessoas já viveram assim e vivem assim, né? Você vai alugar aqui, água, internet, luz inclusa. É gato. E você sabe que é gato. Só que eu quero que vocês tenham noção de uma coisa sobre finanças. Vocês usam dinheiro maldito. Eu uso dinheiro maldito. Por quê? Porque se eu aceito dinheiro que não é honrado, de honra, ele é maldito. Se vocês fazem coisas para ter dinheiro e isso não é honrado, ele é um dinheiro maldito. Você pode usar, você vai usar, você vai comprar coisas para você, vai se beneficiar, mas não se engane. É dinheiro maldito.
Quando você faz coisas, já falei, né? Quando a gente tá falando sobre dízimos e ofertas e outros assuntos sobre finanças, mais pra trás, eu falei sobre você cuidar quando você não quer mais estar no ambiente, aí você tem medo de perder os anos que você ficou lá. Eu vou fazer de tudo pra você mandar ele embora. É dinheiro maldito. Quando você pega um atestado, é dinheiro maldito. Sabe? Então a gente tem que observar isso de verdade. De verdade. Olhar pra isso e entender as fontes de bênção do dinheiro pra gente não confundir. A irmã botou aqui, ó. Mas se é meu irmão em Cristo, eu vou conversar e sim, com certeza. Concordo. Mas tem coisas que o nosso pastor tem que fazer, né? Ele está acima de nós. Então eu não tinha contato. Eu era só uma visitante itinerante na igreja. Mas assim, são coisinhas que a gente observa, entende? Você tem que observar e você tem que... Opa, tá errado isso aqui, hein? Vamos tomar cuidado. E sim, todos os meus amigos eu converso, todos os meus amigos que têm essas atitudes ruins. Eu, quando estou tendo atitudes ruins, também sou advertida sobre isso e tá tudo certo, sabe? Deixa eu ver aqui. Já aconteceu várias situações na igreja e sempre levo pro meu pastor. Justíssimo. Estou passando por um processo de 7 anos trabalhando em 2 serviços, um desafio, uma renúncia. Coloca mais coisa aí que eu quero saber. Então, gente, seguindo aqui, quando nós estamos em processo de sabedoria, e a sabedoria ela precisa surgir em vários lugares, principalmente na base que você tem, que é a finança, você vai colocar Deus como administrador e ele vai te mostrar, ó, segura aqui, filha, segura aqui. Não é que você tá sendo avarento por guardar. Você é sábio para manter. E aí depois eu trago para vocês alguns sábios da Bíblia que eles mostram pra gente de forma clara por que isso tem que ser feito, né? E aí quando eu digo que um alerta pra nossa vida, que o problema aqui sobre o dinheiro é justamente que ele é o maior ídolo do cristão. Por quê? Porque eu consigo disfarçar isso com bênção. Nossa, caiu um dinheiro aqui na minha conta do nada, é uma bênção. Alguém transferiu errado, alguém vai sofrer por isso. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Deus que me abençoou. Não é. Encontrei uma carteira com dinheiro e tem informação de quem é o dono. É uma bênção. Bênção pra você é maldição pro outro. Isso não é vida de cristão. É sobre isso, entende? Pra onde a gente vai, né? Então, o dinheiro do justo, porque é um cristão que está no processo, ele é um cristão justo, que se justifica. E aí a gente traz aqui pra vocês que a gente não precisa, e eu trago isso com muito amor, tá? Que nós não precisamos dizer, eu sou rico, sabe? Eu sou rico pra ser escravo do dinheiro. Porque o rico lá, né, ele é escravo do dinheiro, ele não para de trabalhar. Não. Para você ser escravo do dinheiro, é só você pensar nele 24 horas por dia. Como que eu ganho mais? Poxa, eu tô perdendo dinheiro aqui. Poxa, eu não consigo pagar minhas contas. Poxa, isso, poxa, aquilo. Não que você não tenha que ter consciência da sua dívida, que é o que eu já trouxe. Precisa anotar, precisa saber como que você vai gerir aquilo ali. Mas se isso for 70% da tua vida, você é escravo do dinheiro, mesmo não tendo esse dinheiro. É um sonho. Por que as pessoas elas estão afundadas em tigrinho? Por que as pessoas estão afundadas em apostas? Por que as pessoas elas estão sempre fazendo uma fezinha em Mega Sena, Telecena, Totobola, esqueci o nome daqueles negócios que faz, sabe? Por quê? Porque você é o escravo do dinheiro. Porque se você conta toda a sua esperança em cima de números. Porque você acha que a sua vida com Deus é sorte. Vida com Deus é constância, é processo. Sabe? Aí hoje a pessoa tá se enfiando em reality show. Por quê? Porque surgiu uma nova profissão para vagabundo. Lembrando,
Cuidado. Surgiu uma nova profissão pra vagabundo, que é o quê? Vou dar um jeito de virar influencer. Porque daí eu recebo coisa de marca, aí eu faço isso e aquilo, porque isso aqui, isso aqui. Por quê? Porque na cabeça dela ela não vai trabalhar. Porque na cabeça dela ela vai ganhar, ela vai receber por falar bobagem, por mostrar bobagem, por dançar, por oferecer golpe pras pessoas. Dinheiro maldito. Você tem que entender que o peso de um influenciador é aquele que pode corromper você. E quantas vezes nós fomos corrompidos por outras pessoas? Por quê? Porque eu me deixei ser corrompida. Eu quis aquilo ali. Eu estava disposto por aquilo ali. E sabe como é que a gente sabe disso? E eu não tô falando de aposta, eu tô falando nada disso, irmão. Eu tô falando que você tem 2 shampoos na tua casa e uma fulaninha te ofereceu um shampoo e você... eu quero comprar esse shampoo porque eu quero ter o cabelo igual dela. E aí tem os 2 shampoos lá dentro... Não, porque aquele shampoo vai fazer a diferença na minha vida. Aquele tênis vai fazer a diferença na minha vida. Aquela roupa que a pessoa tá oferecendo ali vai fazer a diferença na minha vida. E aí você começa a idolatrar o seu consumismo. E aí e eu quero dizer que isso é tão viciante, o gastar é tão viciante, que se tornou uma doença. Porque eu, Jéssica, me sinto mal quando começa a diminuir o limite do meu cartão. E quando eu pago minha fatura, eu penso assim, olha o tanto de limite que eu tenho. Vou dar uma controlada. Aí eu dou uma piscada, tô com R$100 de limite. E aí tu pensa, R$100 de limite, se tu ficar doente, se der um imprevisto, sabe? Cuidem. Você não precisa. Aprenda a dizer pra você o seguinte, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Mas eu quero. Eu não preciso disso. Eu tenho que falar isso pra mim. Eu tenho que falar isso. Mas eu queria tanto tal coisa, mas eu queria tanta coisa. Aí tu começa a consumir muitas coisas. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu tenho de consumismo aqui na minha casa. Eu, quando era jovem, uma jovem menina, eu tinha uma escassez específica, que era, eu não tinha lápis para escrever na escola, tá? Pra vocês terem uma noção, assim, da pobreza. E quando eu tinha lápis, eu também era songamonga e perdia meu lápis, claro, né? Porque, enfim. E o que acontecia? Eu perdia meu lápis. Meu pai é pedreiro, né? Construtor. E ele tinha lápis de pedreiro, sabe? É um lápis grande, comprido. Comprido. O que eu fazia? Meu pai me emprestava o lápis dele. Ele falava assim, você vai ter que me trazer esse lápis que eu preciso usar. E aí eu, uma menininha, com um lápis grosseiro na escola. Mas o quê? Consequências da minha perda. Já era escasso e eu ainda perdia? Poxa, né? Enfim, a vida passou, a gente cresce, nós somos adultos. E aí, o meu maior problema é esse aqui. Tá vendo? Isso aqui é só o que eu uso no dia a dia. Claro, hoje eu uso muito mais, né? Porque eu tenho trabalhos pra isso. Mas eu tenho uma bolsa de caneta. Vocês entenderam? E sabe qual é o outro problema? Essas canetas aqui, uma que tá no meu cabelo, tá seca. Tá vendo? E o que mais me dá gatilho? Não ter como escrever. Não ter como escrever. Então teve um dia que minhas canetas todas começaram a falhar. E me veio aquela lembrança da Jéssica pequena que não tinha com o que escrever. E sabe o que acontece comigo? O meu gatilho vou em qualquer papelaria, livraria, eu preciso comprar uma caneta. Porque vá que a minha caneta que eu tenho lá em casa não funcione mais. Entenderam agora? Tô trazendo uma coisa fútil. Vou trazer outra coisa. Minha mãe, ela compra muita comida. Nós éramos em 7 pessoas lá em casa, 5 crianças e 2 adultos.
Nossos carrinhos de compra lá em casa era semanal, eram 2 carrinhos lotados de coisa. E, poxa, tá todo mundo casado, o único que mora com ela lá é o meu irmão, mais novo. E ela ainda segue com esse processo de estoque, sabe? Em vez de ela estocar a comida certa ali, né? Tipo, óleo, arroz, feijão, tudo bem. Pode comprar uma compra normal. Mas que ela não jogue todo o dinheiro lá. Por exemplo, se tem uma promoção de café, ela vai lá comprar 3 cafés. Sabe? Por quê? Porque ela tem mais essa opção. Então, olhem o jeito que vocês se comportam sobre a falta, né? Sobre a falta. E aí eu expliquei sobre o dízimo. Hoje a gente tem tanto medo de ficar sem e de já estar sem, né? Porque é óbvio que às vezes nosso dinheiro já tá todo comprometido pelos próximos 3 meses, 4 meses, 5 meses, que você não consegue tirar o dízimo. Por quê? Porque você já contou com o dinheiro do dízimo. Falo por mim, tá? Não tem aqui, não estou aqui fingindo que sou santa, mas que estou no processo. E aí, a gente deixa de lado. Começamos a fazer o quê? Eu não vou dar dinheiro para pastor, eu não vou sustentar a igreja, eu não vou dar blá, blá, blá. Começa a vomitar a sua miséria, que você é um miserável. Eu sou uma miserável, entende? Que quando eu me coloco no lugar de miserável, eu tenho um conserto. Quando eu sou soberba de dizer, não, porque eu ajudo. Mentira, a gente não ajuda ninguém, cara. Sabe? Tu nunca pensou numa cesta básica quando tu tinha um dinheiro sobrando pra dar pra alguém? Tu nunca pensou, poxa, vou separar aqui 5 quilos de alimento pra deixar lá na igreja? Mas tu tá julgando o irmão que não tá dando cesta básica. Olha, eu tô vendo os irmãos precisando de comida e ele não tá dando. E você também não tá dando. Eu vou pegar os dízimos que eu ia dar e eu mesmo vou entregar a cesta básica. Mentira, tu vai gastar esse dinheiro. Sabe? Tu tá fingindo que tá dando dízimo e Deus te conhece. Deus conhece teu coração totalmente corrompido. Então, vamos, né? Partimos do pressuposto que somos pessoas honestas. Que Deus, ele não vai te condenar por você ser rico. Ele vai te condenar por amor ao dinheiro. O dinheiro foi feito para ser uma ferramenta. A Bíblia te ensina. Não tem, tá? Prestem atenção. Que talvez seja um plot que as pessoas não estão acostumadas a escutar. Os heróis da fé, eles não eram pobres. A tua visão é que eles eram pobres. Mas em nenhum momento eles estavam mendigando pão. A maioria dos heróis da fé, eles eram prósperos. Por quê? Sabe? Porque a gente tem que entender aquilo ali, entender o que está na Bíblia. Vamos trazer, porque hoje você acha que é médico, é enfermeiro, os cargos de canudo que a gente fala, né? Tipo, eu que sou do marketing. Vamos lá, quem mais que tá por aí? Terapeuta, entendeu? São as pessoas que têm empregos que são vistosos. Gente, tem manicure, designer, lash designer, que ganham muito mais que um médico. Mas nós, no alto da nossa soberba de canudo, os formados em faculdade, não vemos isso com bons olhos. Então a gente tem que entender isso aqui também. Que toda profissão é próspera. Indiferente se ela tem formação acadêmica, que é o canudo, né, que a gente fala, ou se ela estudou tanto para ela ser uma especialista no que ela é excelente no que ela é. E hoje eu vejo que muitas pessoas, e eu não aceito, porque eu mentoro outras pessoas, né? Eu não aceito que a manicure que eu atendo, que eu faço, ela entender um pouco mais sobre o trabalho dela e como que ela vai mostrar isso, ela tenha vergonha de falar o que ela é. Não aceito. Eu não aceito que uma pessoa que é Uber, que, né, trabalha com aplicativo, tenha vergonha disso. Eu não aceito isso, sabe por quê? Porque um Uber ganha 9 mil reais. Quem que ganha 9 mil reais? Como tu sabe? Eu sei. Sei muito sobre isso.
E aí as pessoas entram dentro do carro falando assim, ai, você trabalha só com isso? Graças a Deus, né? Se eu tivesse que trabalhar com outra coisa, eu ia ser muito mais bem sucedido. Eu tenho fulano, tem a empresa que eu trabalho, tá abrindo vaga, tu não quer? Eu vou lá querer um emprego de R$2.000 que eu trabalho o mês inteiro pra ganhar R$2.000, sendo que eu ganho isso por semana? Não tô falando de mim, tá? Mas eu tô dizendo que eu conheço. Indico quem tem condições de ser um bom motorista pra isso. Só que hoje, o que acontece? Vou dar um exemplo. E vou dar um exemplo da minha área. As pessoas acham que o nosso trabalho é fácil. Por quê? Porque na tua cabeça é só postar no Instagram. Na tua cabeça é você mostrar o seu produto. Por quê? Porque algum otário estava ali falando sobre isso. Vendendo um curso. Por quê? Porque tem que ter um trouxa para comprar. Então tem um otário para falar e você para acreditar. E aí você compra, você alimenta a empresa dele e você continua pobre. Por quê? Porque aqui a pessoa fala o que ela quer para ti. Mas se eu te contar o bastidor de um estrategista de marketing, que eu sou analista de marketing, né? Eu sou a pessoa que resolve o problema que você nem sabe que tem. Então, vamos se atentar a isso. Ser profissional não é você executar aquilo ali. É você ter embasamento, ter experiência naquilo que você faz. Não é sobre dirigir. Para ser Uber precisa dirigir e ter um carro. Não. Você precisa ser educado. Você precisa entender sobre manutenção de carro. Você precisa entender sobre cálculos de quanto que custa isso para mim, se vale a pena ou não. Se essa empresa está fazendo direitinho para mim ou não. Da mesma forma para mim. As pessoas hoje elas colocam alguém da área do marketing para fazer tudo. A gente não faz tudo. Porque eu contratei você e eu não preciso mais de nenhum profissional. Gente, eu não sou designer de post. Eu não sou editora de vídeo. Eu não sou designer de placa. Eu sou coordenadora disso tudo. Para isso tudo acontecer, eu preciso fazer todo o estudo, entender uma marca. Porque a Coca-Cola não tá no mercado porque ela... eu vou resolver fazer um refrigerante. Não. Tem história. Tem história. Mas hoje as pessoas acham, e minhas amigas, que são minhas clientes também, tá? Só pra te avisar. Pra vocês terem uma noção do traço, né? Os meus amigos são os meus clientes. Porque eles reconhecem quem eu sou. Será que as pessoas reconhecem quem vocês são? Será que as pessoas pedem conselhos? Vocês são os especialistas? Quando a gente falou sobre... Eu trouxe esse assunto no dia 2, tá? Pra vocês saberem. Que foi sobre família. E aí aqui no dia 2, trabalho com propósito, tá? No trabalho com propósito, eu trouxe pra vocês aqui esse firmamento das pessoas confiarem em você. E como que tu descobre isso, né? Então a gente precisa ter essa noção. E aqui eu quero reforçar pra vocês sobre isso, entende? Quem são vocês? Especialistas de quê? Especialista em pedir dinheiro emprestado? Em sempre ser socorrido? Em sempre estar lá pedindo cartão emprestado? Porque não tem nem nome para conseguir tirar um cartão? Hoje, o cartão de crédito digital é a coisa mais simples que tem. E você não consegue. Imagina só para você botar na sua balança sobre isso. Então, mais um embasamento bíblico, Mateus 6:24, que fala que a gente não pode servir a dois senhores. Por quê? Porque vai causar ciúmes. Vai causar inveja. E Deus não compartilha a sua glória. A glória de Deus é só dele. Então a gente tem que entender, ou você vai servir a Deus ou você vai servir ao dinheiro. Por quê? Porque dinheiro nas mãos de quem não sabe vira Deus. Não tem meio termo, tá? Só pra vocês saberem isso aqui. Não é questionável. Não é questionável. Então a gente tem que saber sobre isso, sabe? Porque, pra vocês entenderem, pra gente finalizar esse lado, é o seguinte. O dinheiro, ele dita as nossas emoções. Porque se eu tô sem dinheiro, eu tô triste. Eu começo a brigar dentro de casa.
eu começo a murmurar, eu começo a falar, ai, porque eu deveria ter feito tal coisa, porque eu deveria ter feito isso, porque eu deveria ter feito isso. Começa a agir de uma forma horrível. E aí você percebe que esse dinheiro, que você não tem, claro, ele deixou de ser uma bênção, que podia ser uma bênção na tua vida, e se tornou uma maldição. Porque você se aprisionou a isso. E a gente se aprisiona fácil. Quem aqui contém... Hoje é o dia 5, né? Teu dinheiro já não tá comprometido? Já não tá atrasado as contas há muito tempo? Cartões de crédito não foram abandonados? Então a gente tem que entender biblicamente como que a gente soluciona isso. Como é que a gente vai fazer isso? Lembrando, estamos todos no mesmo barco e no mesmo processo. Como que eu trato meu coração em relação ao financeiro, né? Primeiro, em 1 Timóteo 6,10, fala o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que o problema aqui não é ter dinheiro. É o dinheiro ter você. Eu banco. Eu tenho dinheiro. Não, deixa que eu pago. Não, tá comigo. Não se preocupa. Aí você começa a alimentar o quê? Sanguessuga. Parasita. Porque você começou a ostentar, mesmo que você tenha, tá bom? Só pra você saber. Mesmo que você tenha, não seja essa pessoa. Seja contido, seja sóbrio. Tenha limites. Que é coisa que a gente não tem, né? Quando a gente começa a pensar em dinheiro, começa a dar uma tremedeira, começa a suar frio. Quem tem dívida e é honrado e não consegue honrar suas dívidas, começa a não dormir de noite, o olho começa a tremer, dá uma dor de cabeça, dá uma vontade de ir no banheiro. Perde o amor, perde a admiração pelo outro que tá ali contigo na luta. Por quê? Porque a nossa visão sobre o dinheiro é endeusada. Então, pensem comigo. Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a gente está falando do quê? Que a raiz é aquela que alimenta a árvore, tá? É a raiz que alimenta a árvore. Se você não tem raiz, é seco, você morre, não tem? Então, o amor ao dinheiro, ele alimenta a rotina da gente. E sabe o que acontece quando a raiz da sua vida é o dinheiro? Ganância, inveja e o descontentamento. Eu tenho um testemunho para contar de uma situação. Não é minha, tá? Se vocês saberem. Uma conhecida foi convidada para jantar fora com os amigos dela de sempre. Veio um amigo de fora, né, de São Paulo e tal, e eles foram... E ela não tinha o dinheiro. O dinheiro que ela tinha era para passar o mês. Digamos, R$500. Tem que fazer mercado, né, sobreviver com R$500. E ela assim, não, o que eu vou fazer? Eu vou no aniversário e aí eu vou comer assim. Só que essas pessoas que estavam com ela não tem R$500 de limite, tem mais. E aí ela foi. E eles decidiram comer outra coisa, que era um valor maior. Já ia ser R$150, tá? Calculem. Vocês têm R$500 para sobreviver. Hoje é dia 5. E aí, eles começaram a falar das situações e tal da vida. Pô, passei em concurso, eu vendi uma casa, eu agora tenho bens, eu tenho uma família estável. Começaram a contar histórias boas. E ela não tá na fase de contar a colheita. Ela tá na fase do plantio. E aí, ela só mandou mensagem assim, não tô me sentindo bem. Eu falei, bora conversar então um pouquinho sobre? E aí ela desabafou, por quê? Porque a gente tem que escutar também a parte podre da nossa vida. E que a gente possa escutar a parte podre, porque a gente tem, tá? E aí ela contou porque ela tava se sentindo mal, porque ela não tinha nenhuma novidade, todas as novidades que ela tinha é ruim, e tal. A gente foi falando, a gente foi conversando e tratando isso, né? Eu e ela. E orando pra Deus sempre, tá? Sempre em oração. E eu falei assim, daí ela, por fim, o que aconteceu? Ela gastou 250. E ela não tava se sentindo bem, por quê? Porque ela sabia que aquele dinheiro foi comprometido e tanta problemática, né? Aí eu trouxe pra vocês que como a raiz disso era o dinheiro, ela
se sentiu... Ela disse, não colocaria como invejosa. Ela falou, eu falei, amiga, quando você fala que é inveja, você consegue tratar. É claro que tu tá com inveja. Porque as pessoas estão prosperando e você não. E é o que a gente sente. Quando você começa a ver as pessoas felizes, aí é aquele papo, né? Ai, você não pode mostrar felicidade porque as pessoas são invejosas. Sim, nós somos invejosos. Sim, quando alguém tá prosperando, eu comemoro, mas no fundinho eu sinto assim, poxa, quando que vai ser minha vez? Quando que eu vou casar? Quando é que eu vou ter filho? Quando é que eu vou conseguir um bom emprego? Quando é que eu vou ser essa pessoa que paga as contas sozinhas? Quando? Sabe? Vê se... Tá mudo, gente? Pelo amor de Deus! Falem aí se estiver mudo. Qualquer coisa, entra e sai, viu, Fran? Coloquem pra ela se eu tô muda. Ah, tá. Então bota pra ela assim, ó. Fala pra ela sair e entrar. De novo. De repente pode ser algum probleminha. Obrigada pela ajuda. E aí, gente... Tudo isso que eu tô trazendo é pra vocês entenderem. Que vocês estão vendo que eu tô mandando vocês trabalhar mais? Acho que ela vai entrar isso aí. Mas tá, eu só quero fazer uma adenda aqui. Vocês estão vendo eu falar de dinheiro pra vocês aqui? De dinheiro, cash? Não, eu tô falando de situações. Porque a vida não é sobre o dinheiro que a gente ganha. E eu tô falando isso e eu tenho R$7 de limite no meu cartão. Então eu não tô falando com dinheiro na minha conta, com limite no meu cartão. Tá aí, minha irmã? Deu certo? Fala pra ela sair e entrar, gente. Avisa ela aí nos comentários. Sabe? Eu tô dizendo pra vocês sobre alicerce. Não é sobre o quanto de dinheiro tu tem, mas o que esse dinheiro faz por você. Pela sua casa, pela sua família, por aquilo que você tem de oportunidade. E eu quero trazer pra vocês algumas histórias, tá? O que eu quero trazer? É que ela não sabe, mas ela depois vai ter acesso à live gravada. Porque ela tá na comunidade. Depois eu conto pra ela que ela não tava no clubinho ontem. Enfim, vamos lá. Aí, gente, eu quero que vocês... Égua! A porta que fechou. Vou fechar a janela pra melhorar o ruído aqui, tá? Pronto. Epa, voltei. Quero entrar na comunidade, irmã. Vai dar certo, tenho fé. Essa semana, tá? 7 dias vai estar lá dentro da comunidade, em nome de Jesus. Eu quero que vocês parem um pouquinho agora, de verdade. Eu quero mostrar pra vocês na Bíblia quem são as pessoas que agiram certo e errado. Porque existem, tá? Bíblia é como se fosse tua vida. Certo e errado. Tudo certo. Vamos lá. Primeiro, foi Timóteo, né? Que eu falei pra vocês. Aê! Depois eu vou falar contigo no privado, Fran, porque tu não tava no clubinho ontem, né? Tem que contar uma coisa pra elas lá. Pra honrar vocês que estão no clubinho. Que vocês pediram um clubinho, né? Que tem um devocional. E relaxa, tá bom? Então, o primeiro aqui foi sobre Timóteo, que é o amor ao dinheiro, tá? O problema não é ter dinheiro, é ele ter você. Beleza. Aí a gente parte para o 2. O problema 2 tá relacionado a não um problema, né? Mas a palavra fala: onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Pensem no que vocês mais guardam, naquilo que vocês mais têm cuidado. Sabe? Ali tá teu coração. Então, junto disso, tudo que você protege, tá? Tudo que você protege... Deixa eu botar um acento aqui que eu sou meio complexada. Você revela que adora na sua rotina. Então pensa,
Poxa, eu tô sempre comprando alguma coisa, tô sempre comprando um cigarro, tô sempre comprando uma bebidinha, tô sempre comprando uma roupa, tô sempre comprando alguma coisinha. É o que você mais tem aí, é o que você mais gosta. Então, às vezes, a gente tá tentando tapar um buraco na nossa vida com algo que deveria ser tratado, tá? E aí, em Provérbios, também fala o seguinte, que é o que eu já falei outras vezes, né? Mas a gente honra o Senhor com os nossos bens. O quanto de bens, e aí vai me doer, tá? Falar isso. Quais são os seus bens hoje? O que você tem de bens? Você tem o que para falar que Deus te honrou? Não é uma comparação, tá, gente? Não é porque fulano tem 10 casas e eu não tenho nenhuma que eu não sou, da presença do Senhor. É outra coisa. Pense nos bens que você tem. Aí, o errado é a gente pensar no bem material. Vai pro teu secreto, Mateus 6, né? Em oração, entregue ao Pai e o mais Ele fará, porque Ele tá vendo o que tá no secreto. Bota ali, mostra pra Ele, ó Senhor, isso aqui é o meu melhor que eu tenho pra Ti. Eu não sei o que fazer com isso. Eu quero dizer pra vocês, em nome de Jesus, que todo crente, todo cristão tem que ser empresário. Todo crente, aquele que serve a Jesus, precisa ser empresário. Sabe por quê? Porque a gente precisa mostrar para as pessoas a abundância que Deus tem na nossa vida. Ah, mas eu não tenho medo. Tudo bem. Trate o seu medo. Você precisa empregar as pessoas para mostrar o que Jesus pode fazer por elas. Para mostrar como que o dinheiro funciona. Não é para você alienar as pessoas, tá? Porque eu já vi várias pessoas que se dizem cristãs querendo meter goela abaixo a religião delas. Não. O nosso testemunho vai além da palavra, vai no gesto, na forma que eu me comporto, na honra que eu tenho. Então, é sobre isso. Isso é honrar. Qual que é teu bem? O que tu tem de melhor para oferecer que você pode mostrar pro mundo? E aí, a gente fala de primícias. E eu já deixei claro aqui que a melhor hora do meu dia não é a primeira hora, é a hora que eu tô no devocional. Essa é a minha hora de ouro. Essa é a minha hora que eu entrego a Deus. Sabe? Essa é a minha hora. Claro que pode, irmão. Como assim? Não pode ser cristão, pedreiro, médico. Eles são empresários. Todos são empresários, gente. Profissão, né? Profissão a gente tem, tá? Exemplo, eu sou empresária, mas eu sou empresária da área do marketing. Então, eu sou dessa área. Meu pai é empresário. Ele é o quê? Pedreiro. Minha mãe é empresária. Ela tem, um negócio de bolos. Não é a profissão dela, entende? Só sobre isso, pra vocês entenderem. São empresários. Por exemplo, eu atendo uma pediatra. Ela é uma pessoa excelente. Ela é uma excelente pediatra. Entende? É sobre isso. É sobre o que você tem pra entregar de melhor. Então, a gente tem que partir por aqui. E aí, quando a gente fala de primícias, você vai dar as primícias de tudo que você tem. Aí você morre de medo porque é o dinheiro, né? E se você só tem dinheiro, e se você só pensa no dinheiro, não tem como tirar a pobreza de nós. Não tem como. Qual que é a tua profissão, Rai? Então é isso que eu queria trazer pra vocês nesse sentido de palavra, tá? De palavra é sobre isso. E a gente vai falar o que agora? Falar os exemplos bíblicos que a gente tem. E aí, o primeiro que eu quero trazer pra vocês é um famosinho, né, que todo mundo conhece, que é o Salomão. Salomão, Deus enriqueceu ele porque ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria. O problema de Salomão é que ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele se perdeu no quê? Ele se afastou da presença de Deus. E vocês entendem que não importa o quanto de dinheiro você tenha,
seja 0 ou seja milhões, se não estamos embaixo da mão de Deus, nós não temos nada. A gente não tem nada. Eu tô falando com um cristão, entende? Quero que vocês entendam que, né? Tem pessoas que veem a vida de uma forma diferente da minha. E tá tudo certo. Eles pra lá e eu pra cá. Mas o vazio que eu sinto em relação a não estar fazendo a obra, a não estar trazendo a palavra, fazendo as coisas, eu posso ter milhões de dinheiro. Aquilo ali ainda vai ter um vazio. Então a irmã falou aqui que... Uma outra irmã, não sei se é a mesma, mas... Falou sobre... o maior bem dela é a família. Sabe? E aí, para você honrar a sua família, você tem que se honrar. E aí a gente pergunta... Você tá se cuidando? Você cuida da sua saúde? Você cuida da sua saúde mental? Você cuida do seu corpo? Ou você diz que daria a vida pro seu filho, mas você não viveria por ele? Porque a gente não quer que o nosso pai dê a vida por nós. Nós queremos que ele viva. Que eu quero ver os olhos dos meus pais brilhando de felicidade por estar fazendo o que eles gostam. Sabe? A gente tem que pensar assim, eu morreria por fulano. Não, a gente não quer. Eu quero que você viva, meu amor. Vá tomar uma água, vai no dentista, não para de perder dente da boca. Vai num oftalmo, bota um óculos decente. Toma suas vitaminas, seus minerais, suas coisas que tem que tomar suplementar depois de mais velho. Sabe? A gente tem que entender sobre isso. Eu quero honrar meus filhos. Eu quero, né? Então, estuda. Estuda. Vai estudar sobre a mentalidade, sobre o que você pode oferecer com aquilo que você tem. Começa, sabe? A gente para de falar que quer e faz. E eu não tô falando isso pra... trazer alguma regra pra vocês, não. Mas é no simples, tá? Teu filho não precisa de um carrinho elétrico. Teu filho não precisa de um patinete. Ele não precisa de um telefone. Ele não precisa de um tablet. Ele precisa que você vá na escola. Ele precisa que você faça a lição de casa com ele. Ele precisa que você saia com ele. Ele precisa que você diga que se importa com ele. Diga que ama ele. A filha precisa que o pai mostre que ama ela, para ela não aceitar qualquer caco na vida dela. Aí ela vai aceitar o amor de qualquer mendigo. Aí tu casa com uma pessoa horrorosa que te trata mal. Mas foi isso que eu recebi em casa. Mas foi isso que eu aprendi a ter. Sem querer ele me empurrou, mas meu pai me empurrava minha mãe, meu pai me batia direto, então eu acho que isso é normal, né? Não, não é normal. Entenderam? A gente tem que educar as pessoas, os filhos, né? No caso, eu não tenho filhos, tá? Mas justamente por isso. Eu quero ser tal coisa, então seja. Sabe? Não estou pronta para trabalhar, ter dinheiro e me perder. Sim, é isso que eu tinha falado. Eu estava orando hoje de manhã sobre isso. Eu pensei assim, Senhor, eu não quero ter mais que me faça me perder. E tu botou tua profissão aí, trabalho com beleza, sou nail design, mas você é a psicóloga disfarçada. Olha aí. Vocês estão vendo? Você é a pessoa que vai escutar... Vou servir mais água pra mim aqui, tá? Você é a pessoa que escuta. Você é a pessoa que deixa os outros bonitos, sabe? E aí, eu vou dizer uma maldição que tem dentro do salão de beleza. Arrogância. Prepotência. Tá? Vou dizer isso pra vocês. Hoje, dentro do salão de beleza, existe a vaidade. E vaidade é um pecado. Ai, que tristeza! Eu falo pra vocês, se cuidar, ser bonita, tá sempre em beleza. Isso não é vaidade. Isso é autocuidado. É o mínimo que tu faz por você. Tá? Tá calor, tá 31 graus aqui onde eu moro. Eu tô de meia, sabe por quê? Porque eu não cuidei dos meus pés e meus pés racharam todos. E aí eu fiz uma hidratação nos meus pés e eu tenho que ficar de meia. Isso não é vaidade, é autocuidado. Eu preciso me cuidar, eu preciso ser bonita, eu preciso ser feminina. E feminino não quer dizer que tu vai ser sustentada. Sabe?
Você tem que ser cheirosa, você tem que ser... Em que momento tu parou de ser isso? Cadê a hidratação no cabelo? Cadê a sobrancelha bem feita? Ó, tô pecando porque minha unha tá sem esmalte. Mas eu tô contando pra vocês coisas que a gente precisa, tá? Cadê teu tempo de qualidade? Homem, cadê teu futebol com os amigos? Cadê o passeio? Cadê o corte de cabelo? Cadê o perfume? Cadê o desodorante? Cadê o cuidado com a saúde bucal? Tá fedendo a boca, tá parecendo um bueiro? Tu acha que a gente não sente? Eu sou a primeira a falar, tá? Tá com bafo. Vai escovar esses dentes, vai passar um fio dental. Por quê? Porque a gente tem que ter, entende? A minha tá com base, claro, eu passo base, senão a minha manicure liga por vídeo chamada e fala assim, deixa eu ver essas unhas. Gente, eu não sei pintar unha, tá? Só pra vocês saberem. Esse não é meu dom. E, infelizmente, é algo que eu delego na minha vida. E tá tudo certo. Não é algo que eu quero aprender. A minha terapeuta, psicóloga, falou o seguinte. Você não precisa aprender a fazer tudo pra provar que você é boa. Pra que tu vai gastar um tempo que você podia investir em você mesma? Vai lá fazer tua unha. É algo que eu amo, tá? Eu amo ir fazer minha unha. Amo. Aqui, ó, eu tô meio relaxada. Tantos a fazer no dia a dia, precisamos reservar um tempo pra nós. Sim, e sabe qual é a pior coisa? É que às vezes a gente faz as coisas pra nós pensando no outro. Eu demorei acho que uns 3 meses pra conseguir fazer alguma coisa pra mim, que foi o seguinte. A minha terapeuta, eu quero que tu faça alguma coisa pra ti que não seja algo pra te trabalhar. Tá, então eu vou hidratar o cabelo. Ela, por quê? Porque eu tenho que gravar umas coisas. Então não é pra você. Sabe? Ela, eu preciso que você pense em você. E aí eu demorei um tempo, né? Então, gente, não quero que vocês desvirem do assunto, mas ele é também uma parte do assunto, tá? Justo por isso, eu quero que vocês orem pelos lugares onde vocês trabalham. Orem. Senhor, todos que pisarem aqui a planta dos seus pés, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha dar acalento para a alma das pessoas que vêm para cá. É o que eu peço para quem vem para cá, pro devocional. Que nós sejamos mais uma lâmpada para quem tá sozinho no escuro, que ele veja que aqui tem um lugarzinho que ele possa parar um pouquinho. Que ele vai chegar aqui, ele vai se fortalecer. Tem água, tem comida, tem um tempinho de descanso, tem uma sombra. Pensem assim. Você que é profissional tem que pensar assim. Você muda vidas. Ah, mas eu só faço unha. Quem te falou isso? Eu já falei pra vocês o tamanho que era a minha unha. A minha unha era aqui, ó. Até eu parei de roer em 2021, tá? Eu tenho 37 anos, vou fazer agora, final do mês. A minha unha era aqui. E um dia que eu tive o propósito, falei, não, eu vou fazer algo por mim, né? Porque eu morria de medo, eu vivia com a minha mão assim, ó, fechada, sabe? Nunca aparecia e tal. Eu já passei tantos processos com isso, porque parece bobo, né? Mas pensem comigo, quando quebrava a minha unha, era um surto. Porque eu ficava pensando assim, eu vou voltar pra onde eu tava. Eu vou começar a roer minha unha, até Deus tratar isso em mim. E parem de não ver isso de verdade como um ensinamento. Então, a gente tem 3 pessoas aqui, por exemplo, né? Trouxe Salomãozinho, queridinho, que se perdeu. E aí, a gente precisa entender que em Salomão, riqueza, né? Que ele tinha muito. A bênção dele, sem o temor, porque ele perdeu o temor do Senhor, tá? Se tornou uma maldição. Se tornou uma armadilha. E aí eu vou trazer o segundo, que é uma bênção. Se tem um cara que é bom na Bíblia, é José. José do Egito. Coitado, né? O nome dele. O José, ele foi privilegiado. Era o favorito do pai. Mas não era o favorito entre irmãos. Então, os irmãos o quê? Sacanearam os caras. E ele tinha sonhos. Só que os teus sonhos não são os sonhos dos outros. Então, guarda o teu sonho. Começa a movimentar seu sonho sem ficar aqui, ó,
o tempo inteiro gritando. Porque as pessoas, elas são más. E a gente tem que ter essa noção. Tem muita gente boa, mas muita gente má. E sabe quem é que mais a gente atrai? A pessoa má. Então, tomem cuidado. No José, o que eu tenho pra falar dele pra vocês? José era um homem que tinha domínio próprio. Domínio próprio por quê? Porque a mulher de Potifar, uma mulher muito bonita, que era uma safada. Vocês têm que aprender que por aqui a gente conversa normal, tá? Uma grande de uma safada, ela queria que ele fosse dela. E não porque ele era bonito, rico, maravilhoso, não. Porque queria corromper José. E José falou assim, aqui não. João Kleber, aqui não. Essa pegadinha eu não vou cair. Quem entendeu a referência, entendeu. E aí, gente, ele foi preso. E ele continuou com o domínio próprio dele. Ele lá dentro da prisão, ele também foi enganado. Quando ele falou pro copeiro que estava preso, olha, lembra de mim lá. Não vou lembrar não. Aí Deus começou a incomodar, né, o rei com sonhos. Tem alguém lá na prisão que sabe interpretar sonhos. Vocês entenderam que a gente sempre tem que estar falando daquilo que a gente faz? Porque senão as pessoas não sabem. Elas esquecem da gente. Vou trazer outro exemplo da minha área. Minha amiga é maquiadora. E ela ficou uns 2 meses sem falar nada, sem anunciar nem nada, só viveu a vida dela. E um dia no grupo ela disse que ficou muito chateada porque uma amiga dela perguntou se tinha alguma maquiadora. A amiga dela. Eu falei, amiga, a culpa é tua, não é dela. A culpa é tua. Você que não tá mais falando sobre o que tu faz. Vamos ser honestos, eu falei, vamos lá, você parou de falar. E as pessoas não têm a obrigação de lembrar quem é você, o que você faz. E às vezes é sobre isso, entende? Porque minha amiga sempre compra com não sei o quê. Sim, pode ser gosto, aí não bate. Pode ser maldade, mas muitas vezes é porque a gente não fala. Tu tem vergonha do quê? Tu tá pensando o quê? Gente, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa viver. Então fala, abre essa tua boca, tá com vergonha do quê? Teu trabalho é ruim? Não, meu trabalho é excelente, então fala. Sempre que tiver uma oportunidade, fala. E José era esse homem que falava, eu interpreto sonhos, eu sei sobre sonhos, eu sei sobre isso, eu consigo. E aí isso fica na lembrança das pessoas. Sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. Como assim, o que eu protejo muito é o que eu adoro. Quando a gente tá falando aqui, onde tá teu coração? Sabe? Onde está teu coração ali dentro? Exemplo, quando o teu filho fala que você gosta mais do outro do que dele, é porque você protege mais ele. Por isso que as pessoas acham que tu gosta mais. Mesmo que não seja, tá? Amém? Mesmo que não seja isso. Mas é só um exemplo bobo para vocês entenderem sobre isso. E aí, aquilo que você mais guarda tá teu coração. Então, eu vou trazer outro exemplo para vocês tomarem cuidado, que é a casa de vocês. Na casa de vocês usam as melhores coisas ou você deixa para visita? Você só limpa a sua casa bem limpa quando vem alguém? Ou quando vocês estão ali para habitar? O bolo que você faz é para visita ou você faz bolo para sua família também? A mesa que você bota bonito é para os outros ou para vocês também? Mas é que não tem ninguém aqui, né? Pô, vocês são o quê? Vocês são o quê? Então, o lugar de honra na casa é seu. É da sua família, não da visita. Então, a gente tem que cuidar. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Eu negligencio muito minhas redes sociais. E aí, eu recomendo pra vocês, depois disso. Eu sinto vontade de entrar em live também no meu profissional. Mas não é tão forte quanto o devocional, tá? Pra falar exatamente como eu falo pra vocês aqui sobre vida espiritual com a área profissional. Que é o quê? Todos os clientes são recomendados... isso aqui?
Todos os clientes que eu recomendo entrar comigo é 1 mês sem postar nada. Porque você precisa entender antes o que você tá fazendo. E isso não vem da postagem que você faz. Então, a gente cuida. Fala aqui agora. Entendendo que José, maravilhoso José, né? Ele era um cara com amor próprio, não aceitava, minha porta tá bem louca lá, não aceitava o menos que ele merecia, ele era honrado e ele mostrava o que ele fazia, né? Então ele foi a pessoa que quando precisou tinha. Por quê? Ele era um estrategista. Ele sabia que ia ter um tempo de escassez. Então, a gente tem que começar a ser estrategista para ter esse tempo de escassez ser uma bênção. Porque para os outros, Egito era uma bênção. O resto todo estava na seca, mas Egito estava com os celeiros cheios. Por causa de José. José, ele é um bom o quê? Administrador. Um fiel administrador. E aí eu vou pesar o clima. Vou pesar o clima com Judas. Judas, ele assim como Salomão, ele pisou na bola, né? Judas, ele pensou mais no bolso dele do que na obra que ele estava fazendo. Ele pensou mais nas 30 moedas que ele trocou Jesus do que a eternidade. Sabe o que Judas representa? As últimas consequências. Poxa, ele estava com Jesus o tempo todo. Ele viu multiplicar pão, ele viu multiplicar peixe, ele viu andar sobre as águas, ele viu curar cegos, ele viu curar coxo. Ele viu tantas coisas que ele queria ver até onde Jesus iria. E até onde ele foi. Eu acho que o maior arrependimento é aquele que tu não consegue consertar. O maior arrependimento é você perceber que você errou. E que no fundo é como se tivesse uma culpa te corroendo. Então, o discípulo que valorizou mais o dinheiro que o mestre. Quantas vezes a gente valoriza mais o dinheiro do que o aprendizado? Sabe? Quantas vezes? E todas as vezes que eu tive a oportunidade de aprender, eu pedi pra aprender, tá? Só pra vocês saberem. Quantas vezes eu trabalhei no mercado quando eu era nova e eu era chefe de padaria, muito nova. E eu tinha que lidar com gente mais velha que não estava satisfeito com... Tá dando um ciclone aqui na minha cidade. Eu tive que lidar com pessoas que não queriam obedecer por mim, sabe? E aí eu falei, poxa, eu posso trabalhar aqui no caixa pra ver como é que funciona? Quero ter esse conhecimento. Eu era uma pessoa de confiança, né? Rápida, habilidosa. E eu fui passando por todos os setores para poder aprender as coisas. Não era sobre salário, é sobre aprendizado. Porque não me pagava bem, não. Então, eu quero deixar de conselho 2 coisas para vocês aqui sobre as finanças com sabedoria. Uma, talvez você seja pobre, porque se você for rico, você vai ser corrompido. Então, trata essa corrupção que está inativa em ti e em mim também, porque se eu te der muitas oportunidades, talvez você não esteja mais na minha presença. Talvez se eu liberar muitas coisas para você, você vai esquecer do Senhor. Então a tua meta não é ser rico. É pregar o evangelho. É falar do Senhor. E Deus vai te sustentar nesse sentido. A tua meta não é ser milionário. Eu chorei. Que dia que foi? Você estava aqui quando eu chorei? Um tempo? Foi o dia que eu falei sobre dinheiro e eu chorei tanto, porque foi o único dia que eu falei assim, gente, compartilha, porque vai ser bom pra todo mundo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu chorei horrores, acho que eu fiquei uns 5 minutos chorando. Por quê? Porque eu tive a visão que o meu sonho sempre for ter bastante dinheiro, né? E aí Deus falou assim, não é bem assim não, querida.
E aí eu chorei porque eu falei assim, Senhor, na realidade eu queria só pregar o evangelho. E aí o medo de Deus sustentar, né? Que eu tenho um monte de medo disso, já falei. Enfim, e aí a gente tem que perceber isso, sabe? Você tem que ser próspero. O bairro onde você mora tem que ser adequado. A comida que você come não pode ser lixo. As pessoas que estão do teu lado não pode te corromper, sabe? Deixa eu tirar o print do outro lado. Tira, irmã. Não ficam salvas. Eu aqui não, mas eu montei uma comunidade lá, elas ficam salvas. Logo liberarei a comunidade. Parece a terra prometida, né? Mas, de novo, gente, vai ficar no feed, mas eu tô deixando vocês tirar print pra vocês... pra vocês terem aqui, que eu sei que as pessoas são agoniadas. A comunidade vai ser fora, é uma plataforma, tipo a Netflix. As minhas pessoas não estão por aqui hoje, mas eu mostrei pra elas ontem. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tempo de mesa. Tempo de mesa... Acho que vai dar pra ver. Ela surgiu... Todo mundo pede, tá? As meninas estão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Querem ver, fofoqueiros? Fofoqueiros, vocês querem ver? Ó, pra quem não sabe, né? É comunidade, ó. Tá grandona aqui, ó. Tempo de mesa, que é o tempo que a gente tem aqui, tá? E aí tem vários devocionais aqui dentro, que é esse estilo que vocês estão vendo aqui, tá? Tô jogando tudo pra cá. Esses 7 dias também vai estar aqui dentro separado. Mas, olha, passei muita luta, tá? Por isso, mas que Deus vai honrar, tá? Só pra vocês saberem, ela tem um curso, sim, vai ser tipo uma Netflix, vai ser R$29,90 todos os meses. Quem não quiser assinar sempre, não assina, mas é uma benção. Eu espero que Deus edifique a vida de todo mundo. Quando que vai ser liberada? Qual o valor? R$29,90, vai ser liberada quando Deus quiser. Brincadeira, agora de tarde eu vou fazer o teste, tá? O teste pra ver se linkou direitinho lá o pagamento com a plataforma, mandar pra vocês os avisos e tal. Porque, já falei pra vocês, né? Preciso que seja muito bom esse momento pra vocês também, tá? E eu quero que vocês estejam lá dentro e que Deus abençoe nosso devocional. Enfim, esses 7 dias vão estar lá. Pressão psicológica, sim. Tenho sonho em prosperar para dar o melhor para minha família. Não pensa assim, tá? Porque eu fiquei refém desse pensamento por muitos anos. Mas cada pessoa precisa prosperar por si mesmo. E claro que isso beneficia outras vidas. Mas não por outras vidas, por você. Por você. Porque aí sim Deus começa a agregar as coisas. Porque se a gente tá fazendo em prol dos outros, você vai passar seus limites. Você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer. E eu creio que com esses meus anos de aprendizado, não é isso que o Senhor quer. Né? A gente tem que... Eu fico escutando às vezes meu áudio quando eu tô baixando os lives aqui, subindo, né, pra plataforma. Eu falo, como é que as pessoas gostam de ficar me escutando? A nossa terapeuta aí, ó. Não carregue pesos que não são seus. Eu demorei só 20 anos pra saber isso, né, irmã? Mas, finalmente, eu não me sinto mais culpada pelos erros dos outros. E... é difícil, tá? É difícil. Então, hoje, espero que vocês tenham entendido o justo sobre finanças. E que ela não é sobre dinheiro, né? Que ela não é apenas aquele valor que você recebe, mas sim aquilo que você aplica, como você vai ser quando você receber. Porque hoje eu tenho plena certeza que somos corrompidos. Mas, e também tenho plena certeza que nós podemos mudar isso. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, eu posso tomar uma decisão errada hoje, me curar disso e mudar. Mas eu preciso querer também. Amém? Amanhã o nosso 6º dia, tá? Nosso 6º dia vai ser sobre... restauração interior.
Vai ser bem complicado isso daqui. Vai ser cura emocional e espiritual. Por quê? Eu acredito que essas duas situações, a emocional e a espiritual, elas não têm como não ser interligadas. Porque o teu emocional, o teu espiritual, ele comanda o teu emocional. Então, quanto mais espiritual você for, mais parecida com Jesus, você entende que você pode ser responsável, você pode chorar, você pode ter momentos de fraqueza, você pode ter momentos que precise dos outros, você pode ser o apoio dos outros, mas você é uma pessoa igual a Jesus. Eu quero ser mais parecida com Jesus, não importa quem exista na Bíblia, eu quero ser parecida com Jesus. Um homem manso e humilde, de coração, que não se corrompia, que o diabo vinha oferecer as melhores coisas e ele via que aquilo era uma maldição e não uma bênção disfarçada. Então a gente tem que ter essa visão. Amém? Deixa eu ver aqui vocês. Amém, amém, entendi. Não é sobre nós, é isso aí. Estarei aqui colada, comecei a seguir. Glória a Deus pela vida de vocês. E aí, todo dia de manhã, 5 horas da manhã, sai uma mensagem para quem tiver interesse. Todo dia a gente tem uma mensagenzinha por aqui, curtinha, de 1 minuto e pouco, só pra gente ficar feliz no nosso dia, né? Pra gente ficar meditando sobre aquilo. E Deus, ele tem tantas coisas boas pra nós, né? Então, que a gente possa, a partir de agora, ter essa visão aqui espiritual. Amém? Vou deixar essa foto aqui, bem bonita, dos dois lados, tá? Uma foto de cada. E amanhã eu aguardo vocês, tá? Mesmo horário. E nós estaremos juntos aqui pra seguir ao Senhor. Hoje farei o esforço máximo para dar ok na plataforma e botar o link aqui. E aí eu vou fazer fofoca, daí eu vou trazer, gente, clica lá, vão lá, se assinem a plataforma, tenha seu momento com Deus, amém, amém, glória a Deus. Tá? A live começa todos os dias, 12:30, no máximo 12:40 eu já tô por aqui. Tá bom? Então, fiquem por aí, sejam bem-vindos todos, sigam, botem pra pitar. Eu pinei aqui a live ali na minha página, tá? Não sei onde que é, mas quando você abre, já tá logada ali a live de amanhã. Eu acho que se tu clicar, ele te avisa que vai ter a live. Eu acho, né? Também sou leiga, sou profissional da área, mas sou leiga. Amém? Então, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma quarta abençoada, em nome de Jesus. Pratiquem. Vou deixar essa página aqui pra vocês, mas pratiquem. Amém? Tchau, tchau, pessoas. Fiquem com Deus.